26 de outubro. Aproxime-se de mim quando estiver sofrendo e aliviarei sua dor. Aproxime-se de mim quando estiver alegre e compartilharei sua alegria, multiplicando-a muitas vezes. Sou tudo o que você precisa, principalmente quando você mais necessita. Seus desejos mais profundos encontram satisfação somente em mim. Você vive na era da autoajuda. As livrarias estão cheias de livros sobre como cuidar de si mesmo, transformando as pessoas no centro de todas as coisas. O principal objetivo dessas obras é torná-la autossuficiente e confiante. Você, contudo, foi convidado a pegar a estrada menos percorrida, aquela da dependência contínua em mim. A verdadeira autoconfiança surge quando você descobre que está completo ao meu lado. Vamos orar. Jesus, mestre, irmão e amigo, bons amigos espirituais, agradecemos imensamente pelas benesses destes momentos em que podemos estar calmos, compartilhando o teu conhecimento. Pedimos o amparo de toda a espiritualidade para nos acompanhar nesse estudo e nos fazer compreender e nos mostrar a aplicabilidade do que vamos estudar hoje. Pedimos, Senhor, para estar conosco e que possamos, de alguma sorte, estender o sentimento de alegria deste momento a todo o coração aflito que estiver necessitando de uma paz. Esteja conosco, nos acompanhe no estudo e que assim seja. Quem que abre o Evangelho hoje? Zano, Pedro quer rezar o Pai Nosso. Pode rezar, Pedro. Vamos rezar o Pai Nosso, então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Venha a nós o vosso reino. Seja feita nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O Pai daí de perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Obrigado, Pedro. Foi linda a sua prece. Quem gostaria de abrir o Evangelho hoje? A Lívia. Nossa, você nem só tem estrutura para ler o Evangelho depois de uma prece tão linda dessas. Vamos lá. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5. Capítulo 6, item 5. Advento do Espírito de Verdade. Vamos lá. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente, minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer,
mortos segundo a carne, porque a morte não existe. Os socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faça ouvir para vos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas vicissitudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o credo. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos para iluminar vosso caminho e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados, que, vendo o céu, tomba no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Bom, é uma das mensagens que eu acho que eu já li ela, mas já tem muito tempo aqui. É uma das mensagens que eu acho mais lindas desse todas são lindas, né? Mas essa daqui é uma das que mais me tocam, né? O espírito, né, de verdade que nós chamamos, né? Ele vem trazer esse chamamento, né, para gente, né? Para nós, não só espíritas, né? Para cristãos, né? De uma forma geral. Falando, né, dessa vida espiritual, né? Se vocês ouvirem um chorinho, é a minha cachorrinha, tá, gente? Porque ela tá ouvindo a minha voz e não tá me vendo. Então, o que acontece? É um chamamento para essa vida espiritual, né? A vida material, ela é importante, mas chega a um ponto que só ela não basta mais. Então, Jesus vem, né, para trazer para a gente essa base, né, desses ensinamentos e tudo que nós traríamos, né, ao longo desses anos, séculos, né, milênios. Então, ele vem trazer junto, né, e depois o Consolador, né, que ele disse que deixaria para nós. O Consolador nada mais é que o quê? Essa vida espiritual, né, que a gente não conhecia tão bem, né? A gente, em sua época, né, éramos muito mais materialistas, vamos assim dizer, num sentido assim, de que para a maioria das pessoas o material é que mais valia, no sentido de que elas não tinham nem conhecimento dessa vida espiritual, né? Hoje em dia, as pessoas podem até ser materialistas, mas o mundo espiritual já é apresentado para a gente. Então, não tem como dizer que não se sabe sobre ele, né? A gente tem inúmeros livros, inúmeras doutrinas, religiões que vêm nos apresentar a ele, né? Não só a doutrina espírita, várias outras doutrinas, né? Religiões cristãs, né? Vêm nos apresentar esse outro mundo, vamos assim dizer, que é o espiritual. Então, se ainda estamos muito materialistas, né, é porque a gente ainda de forma fugiu a palavra, orgulhosa, né, a gente ainda tenta se negar que isso exista, né? Então, é isso, que esse é o chamamento. Eu acredito que esse chamamento foi o que eu falei, não é só para os espíritas, mas sim a todos que estão diante dessa vida espiritual. É um convite, né, para a gente conhecer essa vida, para a gente entender o que acontece. Aqui ele fala, a morte não existe. O que existe é essa transição,
né, do material para o espiritual, né? É a morte do corpo, né, que ele sim tem o prazo de validade dele, mas o nosso espírito, a nossa essência, não tem prazo de validade, né? Então eu acho que é isso que ele queria trazer para a gente. É meio que assim, uma mensagem para a gente acordar, né? De olha, tudo que já foi dito até agora para vocês foi para vocês abrirem os olhos, para vocês entenderem. Agora vamos botar em prática. Vocês já sabem como funciona. Agora tem que ser posto em prática. Não adianta ficar só na teoria. Tem N livros, N, né, estudos, enfim. Agora é botar na prática, né? Essa vida espiritual, o que acontece, como é. E em relação a isso, o que fazer, né, para entendê-la, para se vivê-la de forma boa e plena, né? Aqui ele fala, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Então, o que eu entendo disso? Amor em primeiro lugar. Até antes da instrução, ele pede que a gente se ame, né? Que a gente ame o nosso próximo, que a gente ame uns aos outros. Então, antes dele pedir a instrução, antes dele pedir a teoria, ele pede a prática, que é o amor. Entendeu? Então, eu acho que aqui ele quis falar isso, quando ele fala primeiro em amor, depois de instrução. É assim, primeiro coloque em prática, ama. É simples assim, entendeu? De que adianta, né? Vários filósofos, tudo, tinham todas as teorias e tal, mas o sentimento e o amor a gente tem, entendeu? Eu acho que isso ainda pesa muito mais, né, do que a instrução propriamente dita. A instrução é importante, com certeza, mas do que adianta a instrução e toda a teoria se não se tem o sentimento, né? Se não se tem o carinho, o amor, a compreensão, né? A gente só com a instrução pode muito bem ser egoísta, orgulhoso. Mas fulano é muito bem instruído. Nossa, entende muito, leu todos os livros da codificação, todos os livros de Chico, André Luiz, tudo, mas é uma pessoa vazia por dentro. Então, que adianta, não é? Então, a gente é uma questão também de humildade, né? A gente não precisa saber de tudo, mas a gente tem que ter o sentimento de caridade, de amor, entendeu? Não precisamos nos desesperar, né? Eu digo isso por mim, né? Meu Deus, preciso ler todas as obras, entendeu? A gente dá aquela louca de vez em quando, mas às vezes não precisa, às vezes precisa praticar, né? Esse cristianismo que tanto se fala, né? Sermos como Jesus, né? Nos espelharmos nele, e a gente vê a vida de Jesus e como ele era, entendeu? Ele era uma pessoa, nossa, pelo menos a imagem que eu tenho na minha mente, andava por aí, a gente estuda isso tanto no NEP, né? Andava por aí, ia falando as coisas dele e tal, sabe? De boa, vivia aquela vida, tranquilo. É assim, e espalhava o amor, entendeu? Não tinha muita cerimônia, né? Não tinha muita teoria, entendeu? Ele chegava e simplesmente, né, transmitia aquele amor. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram tocadas, né? A gente sabe disso. Né? Tanto que até hoje, né? Não é à toa que até hoje a gente fala dele. Então, muitas pessoas naquele momento foram tocadas por causa disso. Ele chegava naquela humildade, naquele jeito assim, não sei, me passa assim meio despretensioso, e deixava o recado dele ali, plantava aquela sementinha. Então, eu acho que é isso que essa mensagem nos convida a fazer, né? É o amor acima de tudo. E depois a instrução vem, né? Com certeza. A partir do momento que a gente ama, que a gente quer seguir, né? Esse Cristo, né? Essa imagem que a gente tem de amor, de caridade, de fé, o estudo, a vontade, né? De se aprofundar e tal, ela vem, com certeza, entendeu? Ela vem naturalmente, não é de forma forçada nem nada. Então, eu acho que era isso que a mensagem mais ou menos quer dizer, é um chamamento, né, para essa vida espiritual, para essa vida cristã.
Maravilha. Quem mais quer falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Alexandre. Quer falar alguma coisa, Alexandre? Eu estava pensando aqui numa coisa interessante, né? O consolo existe, né? O consolo está aí, o consolador está aí, né? E quando a gente está disposto, a gente percebe. É tão interessante isso, né? Toda vez que você busca, sabe o pedir e obtereis? Se vocês pararem, né? Se a gente parar para pensar sobre isso, é muito interessante o quanto é o consolador, né? Eu quero dizer assim, qual foi a vez que numa prece sincera você não encontrou reconforto, né? Qual foi a vez que num momento de desespero uma mão não se estendeu para a gente, né? Então a questão é estarmos conectados. A questão é essa, é o quanto nós estamos conectados, né? E aí vem o Espírito de verdade, fala, né? Amai-vos, instruí-vos, né? E a gente já faz, de alguma sorte a gente já faz isso, mas eu queria levar para esse lado assim da importância da nossa conexão com esse todo, né? Porque se a gente achar que a gente ama, se a gente achar que a gente se instrui, mas não está conectado com esse todo, né? A gente perde essa vibração. E é muito interessante porque é uma sensação que eu tenho constante de uma variação muito grande, né? Tem horas que você está antenado com o universo, e você sente o universo, e você o universo passa por você e você entende o universo. E tem horas que você está fechado no seu problema, está fechado no seu trabalho, está fechado, né? E aí o universo continua existindo, está tudo lá fora, né? O consolador prometido continua aí, né? Mas a gente é que se desconectou, a gente é que perdeu esse fiozinho de conexão. Então é sempre legal a gente estar. Eu estou lendo um livro chamado Meta-Humano, do Deepak Chopra. Eu gosto muito dele também. E é muito interessante porque ele fala meta-humano, porque ele fala que que existe o humano padrão. Até no comecinho do livro, ainda estou no comecinho, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, que nós somos o passarinho que come a fruta e o passarinho que observa o passarinho que come a fruta. Ou seja, nós somos o ser que pensamos e somos o ser que observa o ser que pensa, né? Então, a gente tem essa capacidade de pensar e viver determinadas coisas e de observar que nós estamos pensando e vivendo determinada coisa, né? Então, nos colocarmos no meta-humano é subir esse nívelzinho e observar mais o que eu penso, que fruta que eu estou comendo. E isso nos leva a essa lição e nos leva ao amai-vos, né? Nos leva ao instruí-vos, porque também é instruir, né? Também é nos instruir, nos observar, prestarmos atenção em nós. Isso também é instrução, né? E se você se observar e você aprender a se amar, você começa a aprender a amar o próximo, né? Então eu só queria trazer essa visão assim um pouquinho diferente, né? De pensarmos. Eu sempre gosto de nos colocar no centro do jogo, né? Porque, por exemplo, o Cristo Consolador ou a doutrina consoladora,
Não existe consolo a quem não quer ser consolado. O consolo está ali, mas se eu não quiser, ele não vai me atingir. Né? Então, o quanto eu estou disposto a entender que a dor é minha, que a dor está na minha cabeça, né? Eu li uma frase muito legal há um tempinho atrás que falava, né, que das nossas dores só 1% é legítimo, né? 99% é a nossa cabeça, é o nosso ego berrando, a nossa necessidade imediata, né? Então, amar-vos e instruir-vos também significa conheça-te, né? Conheça-te. E para a gente se conhecer, a gente precisa se contextualizar. E nós estamos num planeta de Deus, num universo de Deus, né? Tudo faz parte, tudo está integrado. Então, a gente precisa entender isso. E precisa entender o nosso papel nessa situação. Quando a gente entende isso, começa a ficar fácil a gente entender, ou pelo menos respeitar os outros, né? Ou pelo menos, e aí a relação com os outros, o amor começa a se tornar uma coisa real entre os seres, né? Então eu queria trazer essa visãozinha rapidinha. Amei tudo que você falou. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém? Nenhuma palavrinha? Vai, Lu. Eu concordo com tudo que foi dito. Essa parte, quando ele fala de amai-vos e instruí-vos, ela é muito forte, porque realmente não adianta você ser uma enciclopédia ambulante e você não praticar, né? Hoje eu estava assistindo uma palestra que achei muito interessante quando falaram sobre os nossos sentidos, que o sentido da visão, ele é o único que precisa de um fator externo para ele funcionar perfeitamente. Nós podemos ter a visão perfeita, mas se o ambiente estiver totalmente escuro, a gente não consegue ver nada. A gente precisa desse fator externo que é a luz. E a sabedoria, ela se assemelha muito a isso, a essa luz, né? Porque quando você absorve de verdade a sabedoria, ela te abre os caminhos, ela te mostra a verdade. Essa verdade que Jesus fala pra gente. A gente só vai entender se a gente for sábio, se a gente buscar essa sabedoria que ele quer nos passar. Não adianta a gente ficar lendo se a gente não se iluminar, não despertar de verdade e praticar isso, né? E isso sim vai nos levar à sensibilidade de amar e de buscar cada vez mais. Então essa luz, ela tem que estar presente, essa luz tem que estar presente nos estudos, na vontade de praticar o que a gente lê, o que a gente aprende todo dia, de internalizar isso de verdade, entendeu? E de passar isso adiante. É isso que ele nos pede. Eu acho que é mais ou menos isso. Show, hein? Adorei isso. Eu fui até acender a luz para me iluminar. Só vai ver quem tem olhos de ver. Só vai ouvir quem tem ouvidos de ouvir. Quem quer mais falar alguma coisa? Ainda dá tempo. Su, quer falar? Não? Sim? Não? Então vou chamar a Nani, tá bom? Vem, Nani. Vem alegrar a gente. Depois de todo esse conhecimento aí, de todas essas explanações aí, a gente fica até assim, impactado, né? Que cada dia mais a responsabilidade nos bate a porta. Olha aí, ó, tá tudo aí, agora depende de você. E às vezes é muito difícil da gente se abrir para essa responsabilidade, né? Abrir o nosso peito para que o conhecimento entre, porque não basta ele entrar, depois ele tem que sair. Quando ele sai, impõe-nos responsabilidade que muitas vezes a gente está querendo deixar para o outro, né? Que a gente tenha consciência também disso. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos.
quer deitado ou quer andando, sabe todos os meus passos, sem que haja em mim palavras. Em tudo me conhece, Senhor. Eu sei que tu me sondas, 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 Deus. Tu me cercaste em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, laraiá, sei que ali também te encontro. Se o abismo está em minha alma, eu sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu nos amas, Senhor. Eu sei que tu nos amas. E aproveitando esse amor divino, esse grande amor que temos recebido desde sempre, que façamos sempre a melhor escolha. Temos a consciência de que podemos, em todos os momentos, contar com o auxílio do alto e que usemos um pouco desse amor para semear em outros corações bons sentimentos, boas palavras, que tenhamos gestos de gratidão, que tenhamos um pouco mais de paciência e tolerância, que nos esforcemos para assumir nossa responsabilidade e fazer o que Deus espera que façamos. Agradeço a espiritualidade por mais esse encontro, mais ensinamento, que o aprendizado ele já chegou e que possamos estar aberto a ele, que façamos com que ele nos renove, que nos transformemos através disso. Obrigada também pela fluidificação das nossas águas, o remédio necessário que precisamos para nos curar, para ajudar-nos a dar um passo de cada vez, sempre buscando o melhor, buscando o bem, buscando o amor. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo, Nani. Gratidão. Até caiu um cisco aqui no meu olho. Mentira. Vamos tirar nossa foto. 1, 2, 3. E sorrindo. Pronto. Pode se mexer. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Beijo para vocês. Até amanhã. Para a graça de Deus.